Olá, boa noite a todos que estão aqui e também aqueles que estão nos acompanhando pelo canal oficial da Chancelaria, nessa volta, nesse retorno do nosso encontro de professores mackenzistas. Esse ciclo que nós iniciamos em 2022, demos a pequena interrupção dos primeiros meses de 2023 e retomamos e esperamos hoje retomar com chave de ouro, chave que abre, né? Não chave que fecha. E nessa ocasião nós estaremos falando sobre um tema muito importante e que tem a ver muito com a dinâmica de todo o trabalho acadêmico, particularmente numa instituição como a nossa, que é uma instituição confessional. Nós queremos agradecer pela presença de todos que estão aqui, aqueles que são estudantes, os professores. Sabemos que é um período de intervalo e que às vezes a chegada até aqui demora um pouquinho para alguns e às vezes precisa ser rápido para outros, porque tem as aulas também, os nossos queridos estudantes que estão aqui e os muitos professores e estudantes que estão acompanhando de suas unidades, já que o Mackenzie hoje está espalhado no Brasil inteiro. Nós queremos saudar a todos e agradecer também. E, ao mesmo tempo, já agradecer ao pessoal do NPDA, que está aqui conosco mais uma vez, prestigiando e fazendo com que essa coisa aconteça, sendo transmitida para todo o Mackenzie e depois disponibilizada no nosso canal do YouTube, canal do NPDA, e que depois a gente acaba divulgando também no canal da Chancelaria. Então, nós vamos começar e eu gostaria de apresentar os nossos convidados especiais de hoje. Todos fazem parte da Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. Vocês vão conhecer um pouquinho mais sobre qual é o objetivo, os objetivos da ABC2 e também a proposta que hoje tem galvanizado grande parte da energia que eles têm dispendido para alcançar a academia nesse diálogo entre fé e ciência, que é o programa Radar. Então, eu gostaria de convidar os que estão aqui representando a ABC2, eles vão se apresentar com mais detalhes, mas eu gostaria de convidar o Dr. Roberto Covolan para vir até aqui à frente, gostaria de convidar o Dr. Guilherme de Andrade, Dr. Gustavo Assi, Marcelo, que está aqui conosco também, gostaria que eles tomassem o seu lugar para nós compormos aqui a nossa mesa. Sentem-se à vontade aqui. E eu gostaria que, antes de tudo, e sem quebrar nenhum protocolo, afinal de contas, nós somos confessionais, dizer que a razão de nós estarmos aqui como chancelaria é para que desta conversa redunde na maior glória de Cristo, que é o fundamento dessa instituição, o Deus de toda a natureza, o Deus de toda a ciência, o Deus da fé de cada um de nós. Eu gostaria que os nossos participantes, nós vamos, como fazemos sempre, ter um tempo para conversar sobre o tema de hoje, que é fé e ciência. Ainda há espaço para esse diálogo, parece que não, para alguns, para outros acham que existe hoje, mais do que em qualquer outra época, uma necessidade muito grande de dialogarmos nesse sentido, mas antes disso, eu gostaria de dar um momento para uma saudação inicial de todos que fazem parte da mesa, falando um pouco de si mesmos, a princípio se apresentando para aqueles que ainda não o conhecem, se bem que alguns já estiveram conosco, é o caso do Guilherme, que já esteve conosco aqui também, e nós acabamos de gravar também no MacPlay um podcast sobre esse mesmo tema que nós estamos abordando agora, e lá nós tivemos um tempão um pouco maior, mas vamos completar aqui também, e aí você fica com os dois conteúdos, para cada vez mais crescer nisso aí. Então, quem sabe dali da esquerda para a direita, vamos começar ali com o bom mineiro, Guilherme. Obrigado, doutor Grangeiro. É um prazer, uma honra estar aqui novamente, né? A segunda vez aqui. Então, eu sou mineiro, Guilherme de Carvalho, mineiro de Belo Horizonte, diretor de Labri Brasil, sou pastor também, de tradição batista, mas reformado. Estudei também aqui no Mackenzie, então eu tenho um pouco do sangue mackenzista, apesar de ser batista e mineiro. E, enfim, mas me enveredei por esses estudos de ciências da religião, filosofia da religião e teologia filosófica, e juntamente com o Roberto e o Gustavo Assi e outros amigos, a gente começou a ABC2, né, o projeto da Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. Isso, e, importante, em breve eu serei avô.
Então, isso é uma informação muito importante, muito relevante na biografia de um homem. Olá, pessoal. Eu sou o Marcelo Cabral. Atualmente, na ABC2, eu sou gerente editorial e de educação. Tenho um mestrado em estudos teológicos pelo Calvin Seminary. E atualmente faço doutorado em filosofia num programa de dupla diplomação da Unicamp com a Universidade Livre de Amsterdã. Eu sou Roberto Covolan, sou físico e sou presidente da Academia ABC2. O Guilherme é presidente da ABC2 e aí a gente vai ter a oportunidade de falar aqui da Academia ABC2, que é um braço acadêmico da própria ABC2, né? Fui professor da Unicamp por cerca de 3 décadas, então sou, de certa forma, um filho da Unicamp. Toda a minha vida acadêmica se passou na Unicamp, fora alguns períodos fora do Brasil, e tenho um enorme prazer de estar aqui com vocês hoje. Gostaria, assim, de agradecer enormemente, publicamente, ao Dr. Grangeiro, pelo convite, oportunidade que ele está nos dando, de estarmos aqui, para bater um papo sobre esse assunto que a gente considera extremamente relevante e que, de fato, é a razão de ser da nossa associação, né? Então é isso, gente. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Sou Gustavo Assi, sou maquenzista, estudei aqui no ginásio e no colégio, né, antigo ginásio e colégio, e é bom estar de volta em casa. E fui depois fazer engenharia na Escola Politécnica e doutorado no exterior. Hoje sou professor de engenharia naval lá na Escola Politécnica da USP. Então, coração metade maquenzista, metade uspiano, é bom sempre estar de volta. Na ABC2, sou atual vice-presidente da associação, mas juntos fazemos parte aí do grupo que fundou a associação e que tem o prazer e o sonho, né, de trabalhar nessa associação como um ministério. Eu gosto de destacar muito a visão ministerial da ABC2 servindo a igreja e também proclamando verdades ao mundo que ainda não conhece verdades que vêm dessa direção, é o mundo acadêmico secular. Então a gente está aí no meio do caminho, como diz um colega, para apanhar de todos os lados. A primeira grande pergunta é: por que ABC2 e não ABC ao quadrado? Eu acho que isso é uma questão que os linguistas responderiam melhor, porque ABC ao quadrado é difícil de dizer, e ABC2 vai na vibe de ABCD, né? ABCD é ABC2. Então, tem outra, então vamos lá, outra teoria. Você está vendo, na ciência sempre tem várias explicações, isso é importante perceber. Quem é nerd mesmo, quem é cientista, ainda mais da área de matemática, você não gasta tempo falando x ao quadrado, você fala x2. E você entende que é x ao quadrado. Então, é para provar quem é nerd mesmo. Quem não é tão nerd fala ABC ao quadrado, mas quem é nerd mesmo fala ABC2. Quem é psicólogo como eu não gosta dessas coisas, aí chama ABC ao quadrado, como aprendeu na época do colégio. Guilherme, afinal de contas, a que se propõe a ABC2 ou ABC ao quadrado? Então, desde o início, a grande necessidade que a gente pretendia enfrentar era de construção de pontes. É claro que eu estou de um lado da ponte e o Roberto está do outro lado da ponte. A minha preocupação era do ponto de vista do ambiente da igreja, era ajudar os cristãos a entenderem que a ciência moderna é compatível com o cristianismo, que existem ressonâncias e que o mundo da academia é também um lugar para servir a Deus. Por outro lado, eu sabia que é necessário também comunicar no ambiente acadêmico a importância do cristianismo para o próprio surgimento da ciência moderna, essa compatibilidade essencial da fé com a razão, e o Roberto tinha essas preocupações também. Então, nós demos as mãos, cada um num lado da ponte, e essa é a ideia da ABC2, não apenas lançar ideias interessantes e férteis sobre a compatibilidade de religião e ciência, mas ajudar a formar uma comunidade ponte, uma comunidade que cultiva hábitos de piedade e de vida intelectual,
que transmite esses bons hábitos, que cultiva ideias férteis para tanto a vida religiosa quanto a vida acadêmica, e que demonstra na sua atividade intelectual coletiva essa compatibilidade. Então, isso é o objetivo da ABC2. Essa é uma espécie de comunidade intelectual que traduz o que a fé significa para a vida acadêmica e que traduz o que a vida acadêmica significa para a fé. Okay. Agora, você usou aí a expressão compatibilidade, mas essa compatibilidade ela é uma percepção pacificada, Roberto, ou você entende que existem outras formas que, ao longo da história, estabeleceram relação de fé e ciência? Porque, para muitos, fé e ciência são incompatíveis e não compatíveis. Como é que se estruturou, ao longo da história, essas várias maneiras de fé e ciência se relacionarem? Você sabe, essa moderna discussão a respeito de fé e ciência foi algo que começou algumas décadas atrás, ali para a década de 60, 70. Alguns autores fundamentais, de certa forma, eles lançaram as bases, os fundamentos para a discussão que veio e que progrediu e que hoje está bastante disseminado, eu diria, em grandes centros acadêmicos. E, naquela altura, uma obra muito importante foi publicada pelo físico e também teólogo Ian Barbour. E ele estabeleceu um paradigma que, hoje em dia, é visto como um paradigma inicial, uma espécie de taxonomia das relações entre religião e ciência ao longo da história, em que ele coloca 4 possibilidades. Então, ele coloca a chamada tese do conflito entre esses 2 campos, a tese da independência, a tese do diálogo e a tese da integração. O pessoal discute muito esse modelo, existem publicações e estudos a respeito disso. Há alguns que apresentam uma espécie de um espectro mais amplo de possibilidades, certamente é esse o caso na realidade, mas ainda hoje esse modelo clássico do Barbour, ele é bastante útil para a gente. Então, quando a gente olha, tanto do ponto de vista da história, quanto do ponto de vista da maneira como as pessoas se colocam diante do problema, você vai perceber que você poderá classificá-las em uma dessas 4 caixinhas aí. Ou é uma visão de conflito, ou é uma visão de independência, ou é uma visão de diálogo, ou é uma visão de integração mesmo. Não é? Ou então um pouco uma combinação linear, quem sabe, de uma componente e outra. Não é? Dito isso, eu preciso, quem sabe, dizer também o seguinte, que a ABC2 escolheu deliberadamente o caminho do diálogo. Por que a ABC2 escolheu o caminho do diálogo? Em primeiro lugar, a gente compreende o seguinte, que, estritamente falando, não há e nem pode haver uma oposição entre ciência e religião, ou ciência e fé. Porque, olha só a questão, isso é uma questão importante, desculpe me ajeitar aqui um pouquinho para falar. Fica à vontade, você está em casa. Essa é uma questão muito importante de ser percebida, porque, às vezes, há algumas confusões que são estabelecidas nessa discussão e alguns discernimentos são necessários. Por exemplo, uma coisa importante de estabelecer como discernimento inicial é que o naturalismo, que se coloca em oposição frequentemente à fé, na verdade, ele é um naturalismo de natureza filosófica, metafísica. E, às vezes, a pessoa confunde isso com um naturalismo metodológico, que é próprio da maneira como a ciência opera, e, nessa confusão entre 2 coisas que são distintas, porque uma é uma visão de mundo, enquanto que outra é uma maneira de operar, uma maneira de trabalhar para tentar extrair informação a respeito da natureza, não são as mesmas coisas, são coisas distintas. No entanto, dessa confusão, às vezes o pessoal pensa que a ciência, porque ela opera às bases do naturalismo metodológico, ela se opõe à fé, por princípio, mas isso não é verdade. Não é?
Quem se opõe a uma visão teísta, na verdade, é o naturalismo metafísico, por um lado. E uma questão que você, eventualmente, para tentar dirimir essa dúvida de quem afirmasse que há essa oposição, você poderia chegar e colocar a seguinte questão, falar assim, olha, estabeleça para mim qual é o procedimento científico, qual é o experimento, ou qual é o tipo de cálculo que você vai fazer pelo qual você demonstra ou não a existência de Deus. Como é que a ciência pode se manifestar, por exemplo, a respeito da existência de Deus, a partir dos seus próprios procedimentos? Existe isso? Não, não há. Não, não há. Então, assim, estritamente falando, a ciência não tem o que dizer a respeito da fé ou da questão de Deus e da existência de Deus ou não. Por outro lado, há questões a respeito da ciência que a própria ciência não tem como responder. Por exemplo, o que está no fundamento da existência do método científico é a questão de que o universo no qual nós habitamos, ele é um universo inteligível. Pois bem, de onde é que nasce a inteligibilidade do mundo, do universo? Como é que a ciência explica que a inteligibilidade do universo seja possível? Por que é que o mundo opera à base da razão? Porque as leis naturais são leis racionais, eventualmente podem ser expressas, inclusive, matematicamente. E a matemática é um produto do intelecto humano. Como é que é possível que a razão lógica esteja lá embutida na natureza? Então, essas são questões que você pode colocar, e deveria colocar, para o campo científico refletir a respeito, e me diga o seguinte, então, como é que é possível que haja ciência? Por que é possível que haja ciência? Não é? E por que é possível que, sendo um mundo inteligível, nós tenhamos uma inteligência, digamos assim, calibrada ao nível de capturar um conhecimento positivo e digno de confiança até um certo nível, pelo menos, porque nós convivemos num mundo onde existem outras espécies animais, e algumas nós poderíamos dizer que tem uma certa inteligência, né? Alguns bichinhos amestrados e alguns que você revela um comportamento em que há alguma inteligência, né? Mas você percebe e é capaz de inferir também que eles jamais seriam capazes de compreender o mundo. E por que é que nós temos, digamos assim, essa nossa inteligência, esse nosso nível, essa nossa capacidade de cognição, de apreensão da realidade, calibrada para a gente compreender, pelo menos até certo ponto, esse mundo e sermos capazes de co-criar coisas nele, não é? Então, vejam que são questões que estão no fundamento daquilo que é ciência, que propicia a ciência, e que a gente percebe que a própria ciência teria dificuldade para responder. Agora, você fez um raciocínio em relação a dificuldades e limites que a ciência teria para estabelecer verdades sobre a experiência de fé ou fenômeno religioso. Mas muitos dizem, ou acusam, ou elaboram a ideia ao contrário, que a fé, ou particularmente a ideia da existência de um Criador, da existência de uma dimensão metafísica, não teria autoridade nem possibilidade de estabelecer qualquer verdade no mundo da natureza ou da ciência. Afinal de contas, quem valida, Gustavo? Quem? A ciência valida a fé valida a ciência, ou ninguém valida ninguém? Num certo limite, ninguém valida ninguém. Os dois campos têm autoridades derivadas, mas autoridades próprias. E tem limites de funcionamento dentro dos seus campos. Explica melhor isso aí. Vamos explicar. Quando você faz uma afirmação científica do funcionamento do mundo, você está investigando o mundo natural, né, como um empreendimento humano de descobrir como é que o mundo natural funciona. E você vai conseguir verdades desse mundo natural. E nós, eu que tenho uma cosmovisão cristã, entendo que essas verdades pertencem ao Criador. Toda verdade pertence a Ele, revelada dessa forma através do mundo natural, descoberta através do empreendimento científico feito por humanos. Ele nos fez para fazer isso. Mas há verdades de outra natureza que são verdades complementares e não conflitantes. E aí, nós temos que entender que podem haver verdades que venham do campo da experiência de fé. Então, vou dar um exemplo. O amor que eu sinto pela minha esposa
Se eu fosse dar uma explicação científica, eu posso falar, olha, isso é uma carga hormonal que, quando eu a vejo, eu senti e descarregou no meu corpo, e eu vejo vantagens reprodutivas, e eu vejo beleza nela. Tudo isso pode ser verdade e explicado cientificamente. De fato, há um componente que a gente consegue medir, experimentar, prever e até modelar. Mas o amor que eu sinto pela minha esposa não se reduz apenas a esse aspecto, apesar dele ser verdadeiro. Eu posso também dizer, o amor que eu sinto pela minha esposa é reflexo do amor de Deus, e eu reflito esse amor em toda forma de amor derivada dele. Essa verdade vem de outro campo, de outra revelação. Então, eu não preciso negar uma afirmação científica que diz que, quando eu sinto amor pela minha esposa, eu tenho uma carga hormonal, só porque eu entendo que o amor é derivado de Deus. Uma coisa não anula a outra, e são verdadeiras, ambas verdadeiras, dentro dos seus limites de investigação e de compreensão. Então, numa cosmovisão cristã, os dois tipos de verdades compõem formas de ver a realidade, de revelações do mesmo autor, onde o ser humano tem o prazer e a função de ler, de descobrir como é que elas funcionam. Guilherme, essa explicação que o cientista Gustavo está dando, que também é um homem de fé, parece reduzir a experiência religiosa e a fé a um aspecto de uma leitura subjetiva. Fé é igual à subjetividade? Não, realmente é mais do que isso. Certamente é mais do que isso. Mas a gente pode usar mais de uma forma de encarar isso. Ele deu o exemplo do amor, mas a gente poderia pensar no exemplo que o próprio Roberto trouxe, da racionalidade. Para existir o pensamento racional, pressupõe-se, por uma necessidade interna, a liberdade para seguir as regras do pensar. Então, se a gente não tivesse liberdade para optar por seguir princípios para o pensamento, para o julgamento, seguir intencionalmente as leis da lógica, se a gente não tivesse um interesse pela verdade, a gente não poderia falar em pensamento racional. O que a gente chama de pensamento poderia ser uma excrescência de processos biológicos, simplesmente. Poderia ser um meio de nós garantirmos a nossa sobrevivência. E se não existir liberdade na atividade racional, então a gente não pode saber se a gente realmente está seguindo uma lógica interna do pensamento e que, na verdade, o que a gente está produzindo na mente são só subprodutos de outras coisas. Então, isso já cria uma questão muito importante para nós, que é a possibilidade de livremente obedecer a regras de pensamento. Isso equivale à questão do amor na nossa comparação aqui. Se isso não for possível, se não for possível fazer isso, se a gente não é capaz de transcender e saber que a gente transcendeu de alguma forma condicionamentos sociais, biológicos, até químicos, hormonais e tudo mais, então a gente não tem como saber se nós realmente conhecemos o mundo, se nós realmente pensamos racionalmente sobre o mundo. Então, eu penso na própria questão da razão e da inteligibilidade do mundo. Não dá para você derivar isso da física e da química. Você assume a existência dessas leis do pensamento, você assume a liberdade do pensar, você pressupõe isso quando você faz a atividade científica. E que eu saiba, ninguém pôde até hoje derivar essas regras do bom pensar da física, da química, da biologia, de qualquer outro lugar. Ou seja, em outras palavras, até a fé tem um componente e um parâmetro racional e lógico para ser expressa, não necessariamente com a mesma racionalidade de um experimento científico pelos seus parâmetros próprios, nem tampouco isso redundando num racionalismo como proposta filosófica. É isso? O que eu quis dizer é que a própria atividade racional e científica, nós não temos como explicar isso por uma das ciências abstratas que a gente construiu. Ela é um fenômeno real, produz efeitos no mundo, a gente sabe disso, então não é uma coisa só subjetiva
mas a própria vida intelectual, a vida do pensamento, a liberdade do pensar e o que está por trás da ciência não é um dos produtos da ciência. É uma coisa que a gente pressupõe desde sempre, e a gente construiu a ciência por isso, e essa atividade intelectual não é redutível aos resultados da nossa ciência. Então, o que eu quis dizer com isso é que muitas coisas no nosso mundo, além do amor, são irredutíveis às ciências especiais. E a própria experiência do pensamento e a experiência científica é irredutível às ciências especiais. Okay. Marcelo, você é o mais jovem aqui da mesa, e tome isso como elogio, mas também como uma responsabilidade muito grande. Você acha que, para essa geração com a qual você conviveu durante muito tempo, no trabalho que você fez ali na Unicamp, e hoje, de alguma maneira, interage nos grupos temáticos, grupos de trabalho, no próprio Projeto Radar, como a gente vai falar um pouquinho mais à frente, você acha que a sua percepção é que, hoje, o diálogo da fé e da ciência é mais necessário pelo próprio desenvolvimento da ciência do que em tempos atrás? Ou sempre foi e sempre será necessário e importante na mesma medida e proporção? Boa pergunta. Veja, quando a gente fala de ciência, às vezes a gente tem a impressão de algo antigo, né? E de fato, historicamente, a gente tem vestígios de que o homem, há milênios, ele é curioso sobre o funcionamento do mundo e procura desenvolver mecanismos e até algum tipo de teoria para entender o mundo. Mas ciência é uma palavra recente, né? É no final do século XIX que ela começa a ser utilizada como a gente utiliza hoje, especialmente no início do século XX. Até lá, a filosofia da natureza, história natural, ou outros termos e outra configuração do que se entendia a própria prática científica. Então, historicamente falando, ciência é uma coisa recente. E, ao mesmo tempo que é recente, ela se transforma e avança numa velocidade grande, né? Eu lembro de uma atividade na Unicamp com alguns líderes de grupo cristãos lá, que a gente tentou mapear os principais motivos que levavam pessoas a terem crise de fé. E a gente fez uma atividade. E um dos 3 temas que apareceram, um deles era a crise em compreender a relação de fé e ciência. Além disso, tem um estudo de 2011, se não me engano, do Barna Group, não é tão recente, mas que mapeou que um dos 5 motivos mais relevantes do porquê jovens entram em crise de fé ou até deixam a igreja é por perceber uma incompatibilidade entre ciência e fé. Então, veja, eu não tenho dados para dizer se isso era ou não uma crise na década de 40, de 50, né? Mas, pelo menos, a gente tem dados para dizer que é um problema hoje para muitos jovens. É um problema atual. Ou seja, para muitos dos jovens, eles veem o conflito. Eles percebem o que a gente está tentando dizer aqui, que não existe, né? Que existe, na verdade, uma profunda compatibilidade entre fé e ciência. Muitos jovens, e a percepção cultural difundida, é de que há um conflito quase insuperável entre esses 2 universos. Então, a gente entende, por outros motivos, mas por esse também, que a gente tem uma certa urgência hoje em mostrar por vários fatores do porquê fé e ciência não só não são incompatíveis, como a possibilidade de um diálogo muito frutífero e rico entre esses 2 campos. Então, deixa eu aproveitar e perguntar quem está mais tempo nessa história, que é o Roberto. Roberto, você acha que... E você é o mais experiente da mesa. E tome isso como elogio. Você acha que o avanço da ciência, e especialmente da tecnologia, ele propõe desafios novos para a fé, de tal maneira que parece, no senso comum, que a fé está perdendo essa suposta batalha de relevância na mente e nos corações das pessoas, e por isso há uma necessidade maior desse diálogo, justamente para equilibrar essa compatibilidade e demonstrar que, de fato, a ciência avança, mas ela não necessariamente
predomina sobre um outro campo sobre o qual ele não tem autoridade? Sim, a pergunta é excelente. A minha resposta curta para isso é a seguinte. Eu espero que a ciência avance sempre e cada vez mais, porque eu creio que, assim, ela revelará cada vez mais a respeito de Deus mesmo. Porque, se cremos que Deus é o Criador e nós vivemos imersos na criação, e Paulo fala lá em Romanos 1, não é, que nós podemos saber a respeito da natureza divina, a partir das coisas criadas, cada vez mais a ciência nos dá instrumentos para conhecer essa realidade de forma extremamente profunda. E a questão é como é que a gente interpreta o conhecimento científico. A gente tem que tomar muito cuidado com o que os cientistas dizem a respeito do seu próprio conhecimento científico, não só cientistas, às vezes divulgadores científicos também, mas o que é que eles dizem, e separar aquilo que é opinião ou aquilo que eventualmente é cosmovisão daquilo que é essencialmente ciência. Frequentemente há uma certa confusão, você vê uma autoridade científica estabelecendo certas inferências a respeito daquilo que ela obteve como resultado científico e dizendo coisas que realmente não correspondem à realidade. Não é? Eu sou muito otimista com respeito ao avanço da ciência, mas acontece que não é trivial fazer essa espécie de tradução. Eu não sei, eu mal empregaria a expressão se usasse exegese, mas fazer um pouco, não sei, essa tradução mesmo daquilo que o conhecimento científico está revelando a respeito da natureza do mundo e como é que isso dialoga com o aspecto da fé. Na minha visão, aquilo que a ciência tem revelado, particularmente a física, que é o campo que eu conheço um pouco mais, é profundamente instigante para você pensar a respeito de Deus. Não é? Quando você pensa... Gente, eu acho assim, extremamente surpreendente. Eu sei que tem muitas pessoas do campo cristão que têm dificuldades com a visão que a cosmologia traça hoje a respeito do que teria sido, quem sabe, a origem do universo. Não é? E a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala a respeito de cosmologia e fala de criação. A cosmologia está lidando com o fenômeno natural. A criação está em outra instância. Não é? Mas é muito surpreendente, enfim, teria muita coisa para ser dita a respeito da chamada teoria do Big Bang, e que teoria do Big Bang foi uma expressão inventada para ridicularizar com a ideia de expansão do universo. Enfim, existe assim, muitas questões teológicas que vieram misturadas com as questões científicas, inclusive do ponto de vista histórico. Mas o ponto que eu queria colocar aqui é que eu acho assim, muito surpreendente que a ciência, operando com os seus próprios meios, tenha chegado à conclusão de que o universo veio a existir. Porque a crença, até o início do século XX, da ciência, é que o universo era eterno. Era essa a visão que os cientistas, em geral, tinham. É muito curioso compreender que, historicamente, Einstein cometeu aquilo que ele próprio chamou, de o seu erro mais tolo, por crer que o universo era eterno. Porque as equações dele revelavam a expansão do universo, mas ele não podia crer nisso. Então, ele inventou um jeito de maquiar as suas equações para que a expansão não aparecesse. Mas, mais tarde, o Lemaitre, né, que era um padre, mas um astrofísico, foi lá e mostrou que não, que havia expansão, etc. e tal. Mas, enfim, a coisa impressionante é assim, que a cosmologia, a ciência moderna, revela que o universo, não só as coisas vieram a existir, mas que o próprio espaço-tempo veio a existir. Isso é uma coisa muito impressionante. O próprio espaço-tempo veio a existir. Ou seja, em outras palavras, a ciência está dizendo para a gente que antes não tinha nada. Porque se o espaço-tempo veio a existir, antes não existia nada. Enfim, não dá para entrar, digamos, em todas as minudências técnicas disso, mas isso é muito impressionante. E um outro ponto que também eu só tocaria muito rapidamente, não é? É na questão de um mundo que a mecânica quântica veio a revelar para a gente, que também é um desafio para a gente tentar compreender qual a natureza da realidade. Não é? Então, são questões
que tocam profundamente nisso mesmo, na natureza da realidade, e isso penso eu, deveria instigar o pensamento teológico. Não é? Gustavo, quando a gente pensa em termos de diálogos, a gente pensa em termos de relações. Diálogos são relações. E quando a gente pensa no diálogo da fé com a ciência, existem, como em todas as relações, regras e critérios de engajamento, né? Existem regras escritas e não escritas. Quais são as regras do engajamento que devem existir para que um cientista honesto entre em diálogo com um cristão honesto sobre questão de fé e ciência? Boa. Entendendo que há limites tangíveis aos dois campos, por exemplo, acabamos de definir que a ciência não pode fazer afirmações ou descobrir verdades fora do funcionamento do mundo natural. Ela não toca essa área. Ela não quer dizer que o mundo sobrenatural não exista, mas ela não toca essa área, por definição. A mesma coisa, eu não posso buscar informações do funcionamento do mundo natural fora dele. Por exemplo, de uma narrativa histórica ou de alguma experiência de fé, quando não fala nessa direção. Então, a gente está falando o seguinte, vamos pensar em dois empreendimentos humanos, dentro dos seus limites, funcionando bem. Seja o empreendimento científico de entender como é que o mundo natural funciona, e o empreendimento teológico de estudar o livro da palavra, ou a palavra com P maiúsculo, a palavra de Deus, escriturada e encarnada, para descobrir verdades e propósitos de como o mundo funciona. Ora, dentro dos seus mecanismos, das suas credenciais, dos seus sistemas de investigação, quando eu construo teorias científicas e são validadas, verificadas, há um respaldo das partes, há um mecanismo interno da ciência funcionar. Quando, do outro lado, eu desenvolvo teologia, e o homem vem fazendo isso desde Adão, né? A teologia é um exercício, um empreendimento humano abençoado por Deus sobre a sua revelação, e nós viemos construindo doutrinas, né? A teoria teológica, no sentido de doutrina construída, que nos dá entendimento do ser de Deus, de nós mesmos e do mundo. Ora, esses dois corpos de conhecimento têm mecânicas ou dinâmicas internas, de autovalidação, né? O que não foi a reforma protestante, senão um ajuste doutrinário na maneira da gente construir teologia. Há um mecanismo interno de ajuste, de verificação, de respaldo, onde a igreja, como corpo e remanescente fiel do próprio Deus, avalia e julga se aquilo de fato é boa teologia. Onde a comunidade científica, nos seus mecanismos, diz se aquilo é boa ciência. Ora, eu preciso respeitar esses dois lados. Agora, há fluxo de informação entre eles? Se há, que tipo de informação e como há diálogo? Então, aí que entra uma associação como a ABC2 e um cientista cristão ou um cristão na ciência. Eu preciso estar no meio do caminho, identificando autoridades e mecanismos dos dois lados e tentando identificar quando a informação de um lado, verdadeira, da revelação do mesmo Deus, é capaz de promover ajustes ou até mesmo nos instigar a pensar no outro campo. Então, eu creio que nessa proposta de diálogo há uma forma de cruzar informações. E por isso que eu digo que não há um lado que tenha autoridade última sobre o outro fora do seu campo de atuação. Mas ele tem autoridade dentro do seu campo de atuação. Mas eu preciso entender como é que há fluxo de informação de maneira respeitosa e validada. Então, a pessoa do meio, ou o comunicador do meio, tem que entender as instituições, as pessoas, as histórias e as dinâmicas internas, e de maneira respeitosa e rigorosa, porque não dá para fluir bobagem de um lado para o outro. Eu não posso levar uma informação científica, transformá-la numa bobagem que dá suporte à minha teologia. Eu não posso fazer o contrário também. Que é o que normalmente se fala, uma má teologia ou uma má ciência. Má ciência. Mas quando há informação com respaldo verdadeiro dos dois campos, eu consigo alguma informação útil que instiga positivamente a leitura dos dois lados. Isso é bom, isso é, na minha opinião, é santo, ou seja, é colocado como serviço diante do Criador, como oferta de empreendimento humano que o serve, entendendo como os dois lados funcionam. Guilherme, o que é inegociável para um cristão
quando lida com ciência e o que é inegociável para um cientista quando lida com fé? Eu não sei se eu posso falar sobre o cientista, mas eu acho que eu posso falar alguma coisa sobre a questão do cristão, né? Não tem uma resposta única para isso, porque a gente sabe que tem tradições cristãs. A gente honra muito, por exemplo, a tradição católico-romana nessa discussão sobre fé e ciência. Muitas contribuições importantes vieram dessa tradição. Então, eu vou falar alguma coisa do cristianismo em geral e eu vou falar alguma coisa específica sobre a tradição protestante evangélica. Em termos da tradição cristã mais ampla, Roberto vai gostar de colocar nesses termos, a questão central é a nossa cristologia, a concepção de que Jesus é o Verbo encarnado e que o Logos, que se manifestou em Jesus, é a mesma palavra através da qual o cosmo foi criado e ordenado. Então, numa visão de mundo trinitária, que tem uma visão elevada sobre a pessoa de Jesus, há esse entendimento de que a relação divina, que é a relação entre o Pai e o Filho, que se manifestou historicamente nas relações, nas orações, na vida de Jesus, foi essa relação que causou o mundo originalmente. Então, isso impõe ao cristianismo uma vocação católica nesse sentido. É que não há assunto do universo, na perspectiva cristã, que não tenha propósito e que não seja um lugar onde Deus pode ser louvado e que o amor a Deus possa ser demonstrado em serviço, em reflexão e tudo mais. Então, isso gerou, né, na tradição cristã, por um lado, até uma curiosidade, a gente pode dizer, intelectual, porque havia esse entendimento no cristianismo, desde a antiguidade, de que estudar as coisas do mundo é compreender melhor os propósitos de Deus. A atividade religiosa e a atividade da filosofia natural eram indistinguíveis. É o mesmo Deus, o mesmo mundo. E essa é uma forma interessante de pensar, né? Os cristãos antigos não vieram de uma situação de laicidade, né, de secularismo, para dali acrescentar crenças religiosas. O berço no qual a ciência moderna nasceu foi um berço assim, um berço em que existe uma unidade do cosmos, uma inteligibilidade, que o sentido do universo tem relação com o Evangelho. Então, eu acho que isso é um ponto, digamos assim, ecumênico, onde existe realmente pensamento cristão, existe essa expectativa de que unidade de criação e redenção, de que o Evangelho é como um sol que ilumina várias coisas, mas isso também significa que todas as coisas importam e são interessantes, e devem ser estudadas, investigadas e esquadrinhadas. Agora, em termos da tradição evangélica, protestante, especificamente, nós temos uma visão a respeito, eu posso citar, né, muita coisa que eu poderia trazer, mas um ponto importante é a autoridade das Escrituras na construção da teologia, e é um pouco diferente aí da tradição católica nesse aspecto, né? Então, isso é um distintivo protestante típico. A gente não pensa na teologia em termos de um magistério, mas em termos da autoridade das Escrituras, e isso significa que a gente faz um exercício de leitura constante. A gente está lendo a natureza, a gente está lendo as Escrituras, e nós precisamos ler as Escrituras melhor. O protestantismo envolve esse esforço há muito tempo de fazer uma leitura aperfeiçoada das Escrituras. Isso gerou muitos frutos, na interação com a modernidade gerou dificuldades também, mas ao longo dos últimos 150 anos, a tradição, assim, o evangelicismo no mundo, à medida que ele se desenvolveu, ele deixou muito claro isso, que a gente não pode abrir mão desse ponto, da autoridade das Escrituras. O que a gente pode fazer é melhorar a nossa leitura das Escrituras, mas a gente não pode abrir mão da autoridade das Escrituras. E eu acredito que isso é um distintivo especificamente evangélico. Tanto que a ABC2
a gente mencionou isso antes na gravação, a gente subscreve o Pacto de Lausanne como um princípio de fé bastante ecumênico, e um dos pontos que está lá é esse. A gente afirma também essa visão da pessoa de Jesus, que é ecumênica, mas a gente também afirma lá a autoridade das Escrituras, né? Um ponto muito importante para o pensamento no contexto evangélico. Agora, há muitas outras coisas, né? Que eu não posso dizer que sempre são afirmadas nos ambientes protestantes, mas deveriam ser. Um ponto que vem sendo assunto recentemente das nossas conversas é que o que a gente gosta de chamar de fruto do Espírito, são as virtudes que, por uma obra da graça, podem e devem se desenvolver na vida do cristão, que isso devia acontecer também na sua vida intelectual. E talvez a ênfase na tradição cristã, na santidade, na piedade, no caráter cristão, é algo que precisa ser transportado para a vida intelectual cristã e particularmente na academia. O que significa isso? A paz, a benignidade, a bondade, a verdade. O que significa isso na vida intelectual? Mas aí eu estou dizendo tarefas que a gente tem que cumprir, não necessariamente que a gente vem fazendo. Mas eu acho que é uma das coisas que eu acho que os cristãos não deveriam abrir mão, de buscar uma integridade na sua vida intelectual, também como testemunho do que significa ser cristão. Também, integridade intelectual como um testemunho de cristianismo. Então, assim, o diálogo de fé e ciência, isso é até um assunto assim, de papo de algum tempo já. Ele, muitas vezes, é reduzido a discussões autoritativas. Qual é a teoria correta? Qual é a teoria mais compatível com as Escrituras? Eu acho isso importantíssimo. Mas eu acho que também é importantíssimo a gente abrir outros horizontes para pensar a vida intelectual cristã. Acho que um deles é esse. O que significa santificação na vida intelectual acadêmica? Tem que significar alguma coisa. Então, sua pergunta é muito comprida, Grangeiro. Enfim, eu reafirmei o que geralmente é afirmado, mas eu acrescento um ponto aí. E eu acho que outras coisas poderiam ser levantadas. O professor Marcel, quando foi meu professor no programa de Educação, Arte e História da Cultura, dizia que eu fazia perguntas compridas demais, mas que fazia, de alguma forma, pensar também. Mas, assim, a gente vai inverter um pouco a lógica dessa vez, que é permitir que perguntas venham para depois a gente fazer o fechamento, porque eu gostaria muito que a plateia, eventualmente, com as dúvidas que podem ser suscitadas, a partir dessa rápida pincelada, eu fico sempre com a sensação, seja lá no MacCast, ou seja aqui, que, puxa vida, a gente precisaria um dia inteiro, né, para conversar sobre cada coisa. Eu tive umas perguntas aqui, enquanto você estava falando, Guilherme, pensando assim, por exemplo, uma das maiores tradições científicas do mundo é a judaica. Como é que eles lidam com a ideia de que Cristo, que obviamente é uma concepção diferente para eles, é um ponto que valida de alguma forma a crença deles no Logos, né? Se não há essa relação. Mas, enfim, seria outro papo. Mas aí a gente conversa depois, tem muita conversa depois. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Eu gostaria de pedir ao pessoal da técnica, quer pegar esse microfone? Pega aqui esse microfone, leva para o pessoal e eu pego outro aqui, que está com fio. E aí, se tiver alguém que queira fazer alguma pergunta, é a hora. Tem mais algum aí? Ah, tem não? Tem não? Dr. Cleverson, que nos honra com a sua presença. A grande alegria. Dr. Cleverson, que é o nosso pró-reitor. Esse aqui? Você não vai deixar nem eu fazer uma saudação para o professor Cleverson, terminar de dizer que ele é o nosso pró-reitor de Extensão e Cultura. Muito obrigado, querido, por estar aqui. Passa para isso. Obrigado. Claro, o reverendo Robson é muito gentil, sempre foi generoso, mas eu sou só Cleverson, tá bom? O senhor pode dirigir a pergunta com quem quer que seja, ou alguém esqueceu de falar? Não, na verdade, assim, eu não quero dizer que é uma curiosidade, porque, de fato, ela não é.
eu não tenho essa competência do reverendo Robinson, certamente também não a tenho, para conseguir formular uma pergunta longa, consistente, pertinente, oportuna. Eu também não vou dar conta disso, e eu não ensaiei uma pergunta. Mas eu gostaria de dividir convosco, que é seguramente uma preocupação. Quando a gente pensa, e eu posso estar cometendo aqui algum tipo de atrocidade, não é? Mas, por exemplo, vamos pensar na pedagogia. Não é? Nós cristãos, porque também o sou, quando nós vamos buscar referenciar um cristão no mundo da pedagogia, a gente roda e cai aonde? Comênios. Me parece que é isso. Então, inclusive, nos cursos de pedagogia, não só aqui do Mackenzie ou das universidades chamadas confessionais, mas Comênios é estudado em todos os cursos minimamente aceitáveis, não é? Pelo que temos ciência de pedagogia, ele é estudado. Não é? É uma referência. E me parece que há outras áreas onde a gente também, se for buscar assim, com muito vai precisar de uma lupa, não é? Aí, para chegar em cristãos, ou eventualmente cristãos reformados, a gente vai ter que fazer uma pesquisa um pouquinho mais, vai ter que sair talvez da primeira camada, da segunda, da terceira. Então, nessa perspectiva que me parece que tem pautado esse diálogo, não é? De ser uma perspectiva dialógica, ou minimamente dialógica, não é? Onde é que estão os cristãos, e particularmente os cristãos reformados, a refletir sobre essas questões desta natureza e de natureza propositiva, de natureza impactante, de natureza que permeia, não é? Nós tivemos um chanceler, que seguramente o reverendo Robinson haverá de lembrar, não é? Que falava muito nessa questão de termos uma perspectiva permeante, não é? E me parece que é aqui, talvez eu vou usar aqui, expressar o meu entendimento, me parece que é a perspectiva que Deus espera de nós. Mas por quê? Talvez por quê? E aí é algum conflito que eu tenho nutrido, não é? Onde andam esses cristãos reformados, ou eles não andam por aí? Não os temos, ou não os temos tido. E se não os temos tido, por que não os temos tido? Até que ponto, então, neste sentido, a religiosidade ou a estrutura da religiosidade, tal como está posta, eventualmente estaria a inibir que pessoas com este potencial, com essa possibilidade de intervenção nas diferentes áreas do conhecimento, de uma forma mais abrangente, pudessem se desenvolver e se manifestar. Eu não sei se eu consegui me fazer claro e peço desculpas se não o fui. Não, foi muito claro. Eu vou direcionar a sua pergunta, sem inibir qualquer outro que queira participar, para o professor Roberto, porque ele vai aproveitar, e eu pedi para que ele fizesse isso, justamente para falar sobre a proposta que a ABC2 traz do radar. Não, de jeito nenhum. Aqui a gente é todo mundo honesto, não combina nada, não. Aqui faz ao vivo e a cores. Roberto, fica à vontade, querido, se você quiser, tá, e também os demais aqui, se quiserem aproveitar e acrescentar aqui. O Marcelo quer falar já, eu vou dizer algumas coisinhas e o Marcelo completa. Tá bom? Professor, eu agradeço muitíssimo pela pergunta, porque o senhor nos dá involuntariamente a oportunidade de falar de um projeto que a gente vem trabalhando há algum tempo e que busca justamente isso, garimpar esses cristãos que estão aí distribuídos, imagino, quem sabe, sobretudo nas academias, não é? E trazê-los à tona, né? Fazê-los emergir, não é? E se projetar e nos brindar aí com um conhecimento maravilhoso que certamente eles têm. Nós criamos um projeto para isso chamado Radar ABC2. E radar no sentido de buscar mesmo, procurar. E esse projeto é um projeto que, enfim, ele cria a oportunidade de que, de diferentes maneiras, os cristãos se manifestem, mostrando o seu conhecimento, e a gente oferece, inclusive, uma premiação pecuniária para isso, não é?
Então, essas chamadas, elas estão direcionadas para isso. Estou vendo que o Marcelo está ansioso para falar. Marcelo, pode falar à vontade. Sim, então é isso. Nós temos lançado e continuaremos lançando, ao longo dos próximos 2 anos e meio, uma série de chamadas em que a gente pede, por exemplo, que as pessoas escrevam resenhas a respeito de determinado livro. Coincidentemente, o seu exemplo foi citar a pedagogia, e a primeira chamada de resenhas que nós já fizemos e já premiamos, selecionamos e premiamos, foi sobre um livro que tem o título Pedagogia Cristã. Trata exatamente desse assunto. Enfim, não combinamos nada, mas, enfim, há uma ressonância muito grande, enfim, entre aquilo que o senhor está pensando e essas nossas ações, não é? Então, existem essas chamadas por resenhas, existem chamadas por ensaios. As resenhas, digamos, elas são um pouco mais direcionadas, porque ela tem um livro específico que é alvo de análise, de discussão, de debate, de simpósio e tal, e o ensaio já abre um pouco mais para, digamos, a criatividade, a inventividade, não é? Que isso possa emergir. E temos até uma terceira chamada que abre a possibilidade de serem apresentados projetos de manuscritos de livros. Essa, aliás, inclusive, está atualmente aberta, não é? Então, todas elas envolvem uma premiação em dinheiro mesmo, então tem esse estímulo. O material que for selecionado, ele é um material que será publicado na nossa revista, e aí a gente aproveita também para fazer um pouco de publicidade da nossa revista, chamada Unus Mundus, uma revista digital que saiu há pouco. Então, se você não conhece, basta você colocar lá no Google Unus Mundus ABC2, certamente você vai chegar lá. E, então, nós temos, digamos assim, a mesma preocupação que o senhor tem, e estamos, assim, com esse projeto, buscando oferecer aos cristãos de todo o Brasil. Aliás, enfim, nós nos voltamos, né, prioritariamente, digamos assim, o nosso público prioritariamente é de cristãos, mas pode participar quem quiser, tá certo? Não tem que ter aí uma identidade de cristão aí para poder participar, não é? Marcelo, você quer completar? Não, professor, primeiro eu quero dizer que a sua pergunta, ela carrega a qualidade exatamente das perguntas do reverendo, tá? Então, Aprendi com ele. haveria Eu cheguei aqui, ele já estava. muita coisa, tem muita coisa importante, e o Roberto falou de uma iniciativa que toca na sua pergunta, é um dos modos que a ABC2 tem tentado de fornecer um contexto adequado para gerar um movimento intelectual cristão capaz de responder, em alguma medida, a sua pergunta. Mas sua pergunta ela é muito mais profunda que isso, né? E acho que é digno de nota que Charles Habib Malik, que foi um cristão evangélico, ele foi um diplomata, filósofo, teólogo, foi um dos responsáveis pelo esboço da Declaração Universal dos Direitos Humanos, um homem importante. E, no ano de 1986, ele estava lá no Wheaton College, que também é uma faculdade cristã importante dos Estados Unidos, dando a grande palestra na inauguração do Centro Billy Graham, que é um centro que existe até hoje para promover exatamente o pensamento entre cristianismo, cultura e sociedade. E, naquela palestra, ele disse algo muito parecido com o que você disse, que ele diz mais ou menos o seguinte: quando a gente pensa as grandes questões de vida pública, onde estão os cristãos? Onde estão os cristãos quando eu penso nas referências em pedagogia, em ciência política, em filosofia, em teoria crítica, em história da arte, e a lista continua. Onde estão? E ele termina com uma provocação, que eu não lembro as palavras exatamente, mas algo assim como que, pelo bom testemunho de Cristo, os cristãos não se podem dar ao luxo de continuar vivendo na periferia do mundo intelectual responsável. E foi um chacoalhão. E ele esperava que o Centro Billy Graham fosse
uma das instituições que respondesse a isso. E digo, com um pouco de humildade, mas nem tanto, que o sonho da ABC2 é contribuir, porque esse é um movimento que precisa de muitos atores. E, sem dúvida, essa universidade é um ator importante para isso, mas precisa de muitos atores no Brasil. A gente quer contribuir para um movimento em que intelectuais cristãos possam oferecer contribuições substantivas para as grandes questões da humanidade na interface entre a fé, as ciências e a filosofia. E o Projeto Radar é um instrumento que envolve dinheiro, que dinheiro costuma ser um bom incentivo, mas porque, gente, pesquisar custa e pesquisador no Brasil não tem dinheiro. Então, o dinheiro não é uma questão materialista, é uma questão de dar os meios, dar as condições para que os pesquisadores pesquisem. E é um empurrão para que esse movimento vá longe, né? E só para concluir isso, eu diria que a nossa preocupação não é em que hajam teorias cristãs. Às vezes eu vejo um pouco dessa ansiedade. E eu digo, gente, Einstein era um judeu de tradição, mas não de crenças. O Deus dele era um Deus bem deísta, um Deus amorfo, a mãe natureza, as leis naturais, isso era o Deus de Einstein. Bom, Einstein, ele não só a teoria da relatividade geral, temos um físico aqui para me corrigir se falar bobagem, mas várias das teorias importantes da física moderna, ele ou inaugurou ou deu contribuições substantivas. Ele não era crente, e são verdadeiras, aparentemente. Então, se é verdade, se o cientista que a forjou é crente, muçulmano, ateu, se ele descobre, se ele tem um insight, se ele tem uma compreensão da natureza e produz uma boa teoria sobre isso, isso é válido. Então, nossa preocupação, em primeiro lugar, não é uma teoria cristã, mas são cristãos refletindo a relação da fé com todas as disciplinas e a cultura. E a gente acredita em que a teologia cristã ela tem uma contribuição fundamental para o mundo, não só para a vida da igreja, mas para todo mundo, né? Então, é esse movimento que a gente está querendo contribuir. Posso só comentar 10 segundos? Onde estão os cristãos que estão jogando na escalação principal, na linha de frente? Eu sou engenheiro. Onde estão os cristãos que estão fazendo engenharia e tecnologia neste momento? Alguns anos atrás, eu conhecia poucos. Conhecia cristãos engenheiros, óbvio, mas eu estou me referindo àqueles que estão empurrando a fronteira do conhecimento na sua área, né? Ora, da ABC2 para cá, eu conheço pelo menos umas 2 dezenas de bons cristãos engenheiros que estão empurrando a fronteira do conhecimento na minha área. E eu conheço umas boas dúzias de outros físicos, químicos, pedagogos, biólogos, filósofos, que eu nem imaginaria encontrar só por ter sido catalisado nesse mundo de uma comunidade de ponte entre fé e ciência. Então, uma resposta curta é onde eles estão hoje no Brasil? Estão na ABC2. E estão aparecendo cada vez mais. Vamos falar de modéstia. Pô, a gente abre aqui o espaço, fala nem que eu estou aqui no Mackenzie. Não, mas brincadeiras à parte, eu pegando o link aí da santidade da vida intelectual, né, modéstia faz parte. Não, mas eu gosto de quem acredita no próprio projeto, senão, afinal de contas, não vai acreditar. Alguma outra pergunta? Vamos lá? Pois não. Se identifica primeiro, tá? Boa noite a todos. Meu nome é Amadeu. Eu gostaria de fazer uma pergunta num âmbito um pouco mais prático, pegando aí alguns aspectos que vocês pontuaram sobre o desenvolvimento de virtudes e, em especial, gostaria de trabalhar com o termo da santificação de uma vida intelectual. E pensando um pouco mais no cotidiano do estudante e no cotidiano do professor que quer ajudar esse estudante, né, um professor cristão que quer ajudar estudantes cristãos. E no cotidiano do próprio estudante cristão, já fiz faculdade, né, e sei que essas questões são muito pertinentes que vocês trazem. Pensando-se nesse desenvolvimento de uma caminhada e de uma disposição para a santificação da sua própria vida intelectual, queria que vocês trouxessem alguns aspectos mais pontuais, talvez mais práticos mesmo, para o professor e para o estudante,
para que ele pudesse começar a pensar nessa caminhada. Como que eu posso me dispor a santificar a minha vida intelectual, né? Pensando mais nesse aspecto do coração, talvez até da vida devocional do estudante, como que ele relaciona isso com a prática intelectual, a sua vida na universidade. Enquanto eles pensam, eu vou dar um gancho pela minha experiência. Sou professor universitário de uma universidade não confessional. Não é fácil ou evidente ser cristão na Universidade de São Paulo, né? Mas a vida cristã é uma vida de caminhada. Você é chamado para caminhar no passo do Espírito e para caminhar como corpo uns aos outros, né? Uns juntos com os outros. A vida cristã, ela entende um aspecto orgânico de discernir o corpo e caminhar juntos, cada um fazendo a sua função para que o corpo se edifique em amor. Então, caminhar em companhia é necessário e fundamental para o cristão. Caminhe com outros cristãos na ciência. E aí eu tenho visto o seguinte, a minha presença como um docente da Universidade de São Paulo, mais que às vezes é conhecido como um cristão, faz com que às vezes o meu gabinete lá na USP vira um gabinete pastoral. Que às vezes bate um aluno lá e fala, professor Gustavo, falou, pois não, quem é você? Eu sou de um curso não sei onde, mas eu descobri que você é crente, posso conversar contigo um pouco? Ora, o que eu entendo disso? Vamos caminhar junto, né? Talvez eu tenha um pouco mais de experiência em alguma área, talvez ele tenha mais experiências de vida em outras áreas, e nós vamos afiar uns aos outros nesse processo. Mas a caminhada cristã exige comunidade de fé, que reconheça o senhorio de Cristo. Então procure cristãos que reconheçam o senhorio de Cristo e que fazem boa ciência. Para mim é uma boa forma de se engajar e começar. Não caminhe sozinho. Amadeu, ótima pergunta. Tem uma área de estudo, né, que são as virtudes da mente, ou as virtudes intelectuais, que tocam exatamente na sua pergunta, e você conhece um pouco disso. A gente tem aqui a Marília, que estuda a educação em virtudes intelectuais. E eu diria alguns passos, né? A sua pergunta é prática, ok, como a gente gera ou cultiva um contexto numa universidade, seja confessional como Mackenzie, em que essa santificação da mente ocorra. Em outras palavras, que essas virtudes intelectuais sejam cultivadas, porque para um cristão isso é importante. Eu colocaria alguns passos, né? Primeiro, eu diria que ajuda a gente a ter um tipo de cartografia das virtudes. Ou seja, assim como a gente tem lá em Gálatas 5, o Paulo lista os frutos do Espírito, e quase todas as cartas de Paulo têm as famosas listas de virtudes e vícios, é bom dar nomes, né? Então, quais são essas virtudes que a gente quer cultivar? Curiosidade, mentalidade aberta, rigor intelectual, humildade intelectual, que o reverendo lembrou a gente de ter aqui, né? Humildade intelectual, a habilidade de fazer boas questões, e por aí vai. Então, primeiro, vamos fazer uma cartografia. Quais são essas virtudes da mente? Um segundo ponto importante é como a gente pode desenhar certas práticas e ter uma intencionalidade nas nossas práticas para que essas virtudes sejam cultivadas. Terceiro ponto, e daí é uma demanda especialmente para professores. Em toda a tradição cristã, em toda a tradição clássica, um dos principais elementos para a formação do caráter é imitação. Eu preciso de um modelo para quem eu olhe, eu admire. E admire não porque é rico ou porque tem fama, mas porque tem caráter. E esse caráter ele vai me inspirar a também buscá-lo. Então, será que como que eu posso incentivar os professores de uma instituição a que eles tenham clareza de que o papel deles não é só a transmissão do conhecimento da disciplina, mas é manifestar essas virtudes, a curiosidade, a humildade intelectual, e por aí vai, né? E porque isso vai inspirar os alunos a também entenderem que parte da formação deles na universidade não é adquirir conhecimento ou ter o currículo pronto para o mercado de trabalho, que são coisas importantes, mas que é também a santificação da mente, ou, em outras palavras, buscar a mente de Cristo, ou, em outras palavras, desenvolver as virtudes intelectuais.
não sei se Roberto ou Guilherme querem acrescentar alguma coisa, podem ficar à vontade. Enquanto isso, você já vai perguntando aí, pensando na sua pergunta. Então, eu vou dar uma resposta aqui. Talvez soe até tomista demais para um batista reformado. Mas é claro que a gente pode pensar, e no pensamento cristão primitivo isso teve que ser enfrentado, que a virtude, várias virtudes podiam ser vistas em pagãos e foram bem discutidas por pagãos. E então, assim, existe algum distintivo na vida intelectual cristã em relação a bons hábitos intelectivos que qualquer pessoa pode aprender? Então, aí vou dar minha opinião. Eu acho que sim. Eu acho que existem distintivos especificamente cristãos que têm a ver com... e aí, nesse sentido, que eu disse que é o meu tomismo de armário aqui, que vai ter que sair do armário agora. Eu acredito que a graça sobrenatural, ela posiciona a pessoa regenerada, ela posiciona essa pessoa existencialmente de um modo diferente. A pessoa não ganha imediatamente virtudes de caráter ou virtudes intelectuais porque tem uma fé salvadora ou porque recebeu uma infusão da graça. Agora lascou, né? Não, peraí, deixa eu terminar. Continua. Não é por isso... eu acho que tem uma tradução reformada disso, mas eu estou usando a linguagem tradicional para vocês entenderem. Eu acho que não é porque ela recebeu isso que ela já tem o caráter. O que ela recebeu? Ela foi posicionada existencialmente de um jeito diferente. Então, vamos pensar na fé, né? A fé é mais do que uma virtude intelectual, mas é um lugar existencial que vai afetar e vai condicionar o jeito como você pensa. E uma das coisas que ela produz é uma versão muito específica da humildade intelectual, muito específica, que tem a ver com o sentido de criaturidade. Tem um conteúdo teológico para ter essa experiência. Não basta você ser humilde. Se trata de se enxergar como criatura e coisa feita. Então, o conteúdo teológico afeta esse posicionamento existencial e, necessariamente, deveria alimentar uma humildade intelectual, mas é de um tipo muito específico. Em que você está disposto a crer, às vezes, sem entender. Então, a gente tem isso, né, na tradição anselmiana, agostiniana, na verdade, não é só anselmiana, né? Eu creio para compreender. Né? Então, aí tem alguma coisa que é mais do que um pagão virtuoso consegue fazer. Isso se aplica também ao amor agápico. O amor agápico como um contexto que banha a existência e orienta ali o pensamento e que pode ser, digamos assim, uma estufa para que o sujeito desenvolva outras virtudes, e até virtudes ordinárias, que pagãos podem ter também. E eu penso a mesma coisa da esperança. Então, assim, se a gente disser que a graça não anula a natureza, mas a aperfeiçoa, a eleva, então eu diria que... eu estou provocando, eu sei. Então, eu diria que... para que o cultivo de virtudes intelectuais não seja o cultivo de vícios esplêndidos, é necessário que ele aconteça nesse lugar. E esse lugar, sem um contato com o Evangelho e uma experiência da presença divina, não vai acontecer. Então, ao mesmo tempo, se existe essa experiência, mas ela não tem um impacto e não eleva a natureza, então, enfim, a santificação não estaria acontecendo. E tem muita coisa para pensar a partir daqui, mas eu diria que o Evangelho dá um conteúdo e uma direção muito específica às virtudes intelectuais. Eu acho que era exatamente nessa direção, Amadeu, né? Não chega a ser Mozart, né?
Mas uma coisa que me chama a atenção na resposta, apesar das provocações de Guilherme, é o seguinte, que, na verdade, eu entendo que a infusão da graça, ela permite que você cultive duas coisas que eu acho que são fundamentais, tanto em nível prático como intrapsíquico, se a gente poderia usar esse termo agora. Primeiro, afetos ou motivações visando a glória de Deus, que aí eu estou indo para Jonathan mesmo. Ou seja, eu entendo que o cristão, na ciência, o que se dedica a esse cultivo dessas virtudes intelectuais, quando verdadeiramente motivado por um temor a Deus, por uma, como ele colocou, percepção de ter sido criado e completamente dependente do ato criador de Deus, faz com que ele tenha uma atitude geral para com a vida e para com a obra intelectual completamente diferente. Ele não se basta, ele não é o descobridor dos 7 mares, ele é simplesmente aquele que busca no seu próprio mundo possível, as suas limitações, algo que está para muito mais abscôndito do que ele pode imaginar. E tem um outro propósito que ele também toca, que é o aspecto mais teleológico, o aspecto mais, que eu diria até missional, que é, afinal de contas, para o que eu estou aqui, qual é o propósito de Deus ter me dado essa formação determinada intelectual, essas oportunidades da vida, que tem a ver justamente com o soli deo glória, com a possibilidade de você oferecer, e foi falado isso aqui, acho que foi o Gustavo que falou, você consagrar a Deus a obra do seu intelecto, tanto quanto o cântico que você canta na igreja, a oração que você faz no seu devoção particular, não como coisas estanques, mas como expressões de louvor ao Criador. Então, eu creio que tem a ver com a ponta da motivação, que vai lá dentro mesmo dos afetos espirituais, que são diferentes, que é a paixão por Deus, por conhecê-lo e fazê-lo conhecido e glorificá-lo. E aí a gente vai para Westminster, aquela coisa toda. E o propósito da existência, que, para nós, particularmente, ele está bastante imbricado com qualquer área de atuação da vida, e que não é separado, departamentalizado na devoção religiosa. Eu costumo dizer aqui, muitos já me ouviram falar, que a pior versão de confessionalidade que pode alguém ter no Mackenzie é achar que a nossa confessionalidade se resume às devocionais, aos cultos e às orações que os capelães fazem. Porque isso é apenas uma pequena expressão da nossa confessionalidade. Confessionalidade tem que atravessar processos de gestão, processos acadêmicos, formas de pesquisa, motivações de formações de todo tipo de processo numa universidade que se diz confessional. E isso é um produto intelectual, coletivo, mas é um produto intelectual. Então, eu acredito que um crente em Cristo, ele necessariamente não é, do ponto de vista do rigor científico, um cientista melhor do que um ateu. Mas ele tem as melhores motivações e os melhores propósitos. Ele não cai no equívoco muito comum do pragmatismo, do utilitarismo, do que eu produzo como pesquisa e descoberta, o produto que a gente sempre fala que é a contribuição social. A contribuição social num trabalho de pesquisa no cristão não basta. É apenas a dimensão horizontal, amar ao próximo contribuindo para o bem da sociedade. Mas existe uma dimensão vertical que a antecede e a completa, na verdade, a estrutura, que é a dimensão de você, através daquilo que você produz, que estuda, pesquisa e tudo mais, dar glória a Deus, que é o que tem sido falado aqui. Isso aí talvez seja uma dimensão que soa muito religiosa para quem não tem essa percepção. E talvez nem precise, sendo bem sincero, ser o cartão de visita do cientista ou do pesquisador, do aluno. Sabe aquela coisa que você pode passar um semestre inteiro sem dizer de qual igreja você participa, mas as suas atitudes dizerem que você é cristão, e a ponto de produzir, eliciar uma curiosidade sincera, e aí sim você poder dar o seu testemunho? Não é assim que o sal faz? O sal produz sede. Ele não necessariamente, ele já se apresenta como sal, né? Então, eu acho que tem a ver com isso aí, e eu acho que completa um pouco isso aqui que todo mundo está falando. Uma outra pergunta?
Vamos lá? Boa noite, eu sou o Pedro Aguiar, sou bacharel em Teologia, formado aqui no Mackenzie. Bom, vamos lá. Quando a gente para olhar para a própria história do Ocidente, eu acredito que a gente consegue perceber que existe uma conexão entre fé e o desenvolvimento científico, não apenas a partir daí, mas minimamente desde a criação das universidades do século XIII, e posteriormente, Reforma Protestante, e posteriormente, a gente chega ali, especificamente na Holanda, o movimento neocalvinista, Abraham Kuyper, criação de universidade, onde o próprio Marcelo hoje também faz o doutorado. E ali eu percebo, ao menos, que a gente continua tendo um desenvolvimento dessa relação entre fé e ciência. Em que momento essa relação começa a se deteriorar no mundo ocidental? Ou, ainda uma possível segunda pergunta, por que talvez no nosso país a gente não consegue perceber historicamente uma relação igualmente propositiva e saudável, ainda que exista, e acho que o próprio Mackenzie é um exemplo disso, mas por que a gente hoje não consegue perceber com tanta clareza, isso pode ser erro meu também, essa não percepção, mas por que a gente não percebe com tanta clareza a continuidade desse bom desenvolvimento dessa relação? Seria culpa nossa, entre aspas, nesse ambiente religioso, teológico, eclesiástico? Seria ou culpa do próprio secularismo e esse processo de deterioração nessa relação? De onde vem, se é que eu estou correto nessa leitura, essa descontinuidade desse processo histórico que eu percebo que existiu em algum momento, e por que no nosso país ele é tão difícil de se perceber? Obrigado. Historiadores. Quer começar? Historiadores, contem a história. Eu não tenho historiador, mas eu vou dar um pitaco aqui, depois eu passo. Eu acho que isso é muito complicado de responder. Assim, para a nossa realidade. Eu acho que eu tenho uns palpites. Se a gente pensar na Inglaterra, né, o Guto estudou lá, a gente vai se lembrar de que hoje você tem discussões de fé e ciência em Cambridge, Oxford, mas a revolução científica começa nesses lugares e a teologia natural já estava rolando. Então, a tradição deles desse diálogo é muito antiga. As aventuras até que o cristianismo protestante fincasse as suas raízes, né, no Brasil e se desenvolvesse, foram muito diferentes. E, ainda que a gente tenha algumas instituições, como o próprio Mackenzie, que enfim, existem no país, a gente tem que encarar esse fato de que a tradição protestante, ela não dá para dizer que ela foi constitutiva da estrutura da nação. O movimento, protestante, os derivados, eles são mais recentes. E simplesmente por causa do tamanho, da extensão, que ele, para o bem ou para o mal, ele está causando algum impacto agora. Então, eu acho que eu não acho muito justo, considerando que, na maior parte, é um movimento periférico em relação à produção simbólica nacional, colocar uma carga muito grande sobre esse movimento, sobre o que ele devia ter feito. Acho que isso não faz muito sentido. Se a gente considerar que mesmo os evangelicais, eles vêm de uma periferia da produção cultural nacional, a gente precisa de muito tempo para fazer esse julgamento. Quando o cristianismo nasce no século I, ele vem da periferia do mundo. Até ele chegar no centro, até João Filópono, demora bastante tempo. Até Agostinho, demora muito tempo. Então, eu acho que existe um pouco de ingenuidade histórica e até sociológica na expectativa de que um movimento venha das beiradas da construção, da estrutura de um país, e que as forças principais foram o catolicismo tradicional e
positivismo e várias versões de um progressismo laico muito forte, uma influência francesa muito forte. De repente aparece esse movimento aí, agora a gente tem que ter uma inserção, enfim, não dá para esperar isso, né? Isso pode vir a acontecer. Então, assim, do ponto de vista histórico, eu acho que o pessoal viaja nessa expectativa. O movimento aqui, na sua ingenuidade, tem que lidar com um secularismo muito bem assentado institucionalmente e conceitualmente. Então, eu acho que a gente pode ter humildade, paciência para reconhecer que, mesmo tendo bom centro de formação, nós somos uma comunidade ainda tem muita coisa para aprender, muita coisa para fazer. É a minha opinião. Foi uma ótima pergunta, né? E também daria para a gente discutir horas, assim, questões históricas, né? Primeiro ponto, para tocar rapidamente em alguns elementos, eu acredito que a sua leitura histórica, eu concordo com ela em linhas gerais, ou seja, de que até meados do século XIX, em termos gerais, a relação fé e ciência, com muito cuidado no uso desses termos, né? Peter Harrison nos lembra que a própria noção de ciência e de religião foi se transformando ao longo da história, mas com esses avisos, em termos gerais, foi uma relação harmônica e, a partir de meados do século XIX, começaram alguns problemas. Eu acredito que você tem razão nisso. Sobre a questão do Brasil, concordo com o que o Guilherme disse, o Brasil é complexo, mas o meu palpite é o seguinte: infelizmente, o Brasil tem a mania de importar o que tem de ruim dos Estados Unidos. E tem coisa boa lá, que a gente não importa. A gente importa coisas ruins. O conflito entre fé e ciência é parte da cultura norte-americana. Já foi show de Broadway, de verdade, né? O famoso caso Scopes, né, que em 1925 teve um professor de biologia foi processado por ensinar teoria da evolução numa escola. E isso gerou uma questão cultural e uma série de mitos foram criados em torno desse assunto que virou um símbolo da cultura norte-americana. Mais do que isso, que era primeiro um show de Broadway, depois virou um filme, O Vento Será a Sua Herança. Outro ponto, por que isso é forte nos Estados Unidos? Gente, porque conflito dá dinheiro. Dá dinheiro, e americano é bom em fazer dinheiro, né? Então, a ideia de conflito, de briga de dois lados, pensa como isso está colocado hoje no debate político, ou até mais que isso, público no Brasil e no mundo. Por que a gente vê poucas vozes moderadas e mais vozes nos extremos? Porque dá seguidor. Que sem graça, que morno esse aí, muito em cima do muro, né? Aquele lá, sim, aquele tem coragem, aquele fala com convicção. Às vezes nem é um processo consciente. O Brasil, a gente cresceu ouvindo da Atena e outras coisas assim, que é sempre um estado de alarme constante, de conflito, de morreu ou está para morrer, ou deu ruim ou vai dar para dar ruim. Então, essa é uma narrativa tipicamente norte-americana, que nós importamos e temos cada vez mais importado. E eu digo, de novo, eu não acho que isso é saudável, né? Um último palpite do porquê que isso está no Brasil. Você perguntou, será que é uma questão mais dos secularistas ou de alguns religiosos? Dos dois. De novo, dos que estão nos extremos dos dois. Então, de um lado, você tem algo como o movimento neo-ateu, que, veja, é um movimento ideológico, não científico, de alguns ateus que dizem o seguinte: religioso é tudo louco, é tudo paroquial, tem que acabar, esse bando de religioso só atrapalha o mundo, atrasam, Mackenzie tem que fechar. Vão dizer daí para baixo que todos os males na cultura é porque a religião continua aí. De outro lado, você tem alguns, não todos, grupos fundamentalistas que dizem que a ciência é coisa de Satanás e por aí vai. Pronto, você tem o palco armado. Última coisa que eu acho. Para muita gente,
e diria, talvez para muitos de nós, a religião e, claro, aqui, né, para nós, a fé cristã é uma coisa inegociável. Quando chega alguma coisa como uma voz de um neo-ateu dizendo que ciência e fé estão em conflito, você tem que escolher um dos dois, a gente consegue ter categorias, porque a gente teve privilégio de educação, etc., para filtrar isso. Muitos brasileiros não tiveram acesso a uma educação, não são nem letrados. E para esse brasileiro, fala-se o seguinte, você tem que escolher entre a fé e a ciência. Você fala, claro, eu vou escolher a fé. Se eu tiver que escolher um dos dois, eu vou ficar com a fé que tirou meu marido das drogas, é a fé que impede meu filho de ir para o mundo do crime, é a fé que me dá meus amigos, meu senso de identidade. Se alguém me empurrar para um precipício e falar, escolhe um outro, eu vou ficar com a minha fé. Então, o trabalho é grande. O trabalho é grande. Eu tenho três pontos rápidos. Então, eu anotei aqui para eu não perder. Presbiteriano, isso aí. Presbiteriano, isso aí. Relação Europa. As universidades, essa relação na Europa, na minha opinião, ela não foi perdida. A universidade, o estabelecimento de ensino superior, principalmente pesquisa, ela nasceu nesse contexto, né, século XIII, por aí, e onde as igrejas, o empreendimento cristão, deu campo e território para a universidade surgir. Nós não. As nossas instituições de ensino superior nasceram aí no século XIX, as primeiras escolas superiores, depois as universidades, mas elas não nasceram nesse território. Então, não é que lá eles nasceram, não, lá eles não perderam, aqui nós nunca nascemos assim. Há exceções. O presbiterianismo, por exemplo, a Reverendo Alderi adora falar isso. A presbiteriana era assim, igreja, escola, igreja, escola, igreja, escola. Você olha no Brasil inteiro é assim, então a igreja tem a escola do lado. Há uma preocupação com a educação que é intrínseca do presbiterianismo, você vide Mackenzie como um símbolo máximo desse esforço. Aí nasce, mas no nosso contexto brasileiro, isso é pouco, é muito pouco. Tem a Universidade Metodista, tem as PUCs católicas, tem algo de um ethos cristão aí, mas é muito pouco, frente a um modelo francês trazido e que veio depois implantado aqui. Segundo ponto, a igreja não fez o trabalho certo. É culpa de igreja. Eu sou crente, posso falar isso em casa. A igreja errou no alvo, quando tratou o empreendimento científico como alguma coisa alheia ou opcional, ou essa relação da cultura fora do mandato cultural. Há uma teologia da criação ou da natureza, uma teologia da ciência falha ou inexistente nas igrejas. Então, a igreja erra. Aí, na minha opinião, na minha tese, igrejas, a maioria, quando tentam fazer uma aproximação entre fé e ciência, erram o alvo. Habitam nas polêmicas, lacram assuntos dogmaticamente, né, ou apontam o dedo como se fosse fraqueza de fé mexer com esses assuntos, ou importam modelos ruins norte-americanos que chegam para a gente via, às vezes, adventismo, como foi uma grande influência na igreja evangélica brasileira. Né? Mas, então, eu acho que a igreja errou. E terceiro, tem errado e precisa de correção. E terceiro ponto, mas há um nascimento tardio. O que a gente vê agora, e o neocalvinismo, na minha opinião, vem como estrutura de pensamento muito forte nessa direção, e instituições sólidas onde isso habita servem como exemplo, e a BC2, que chega fazendo associação ponte, é um renascimento, e vou usar o termo agora que todo reformado vai entender, é um resgate, é uma redenção, é uma atitude redentiva onde nós participamos de um processo redentivo, de restauração. Então, eu entendo o seguinte, o que nós fazemos hoje, numa tentativa de aproximar os dois campos, é um serviço diante do trono, do rei, em restauração da qual nós somos coparticipantes. Então, para mim, é um momento, porque nós somos jovens enquanto nação, a gente quer se comparar com os séculos das universidades ou igrejas europeias, mas a gente está num momento de privilégio histórico, de redescoberta dessas aproximações e de chance de construção. Roberto, você quer completar alguma coisa? Ok. Queridos, em tese,
a gente tinha a pretensão de chegar até às 19 horas. E são 19h47. Ninguém saiu? Então, eu tinha um professor de matemática, no tempo que eu estudava matemática, viu, Roberto? Eu gostava mais de física do que de matemática. Porque eu acho que física é matemática aplicada, né? Talvez seja por isso. Alguém me explicou qual a razão de todas aquelas equações e teoremas. Mas, enfim, ele dizia assim, quando todo mundo está calado, ou todo mundo concordou, ou todo mundo discordou, mas está disfarçando bem. Ou todo mundo sabe tudo, ou todo mundo não sabe nada. Não é o caso aqui que todos sabem muito. Mas, assim, também, quando todo mundo participa, mas chega num horário que a gente precisa avançar, então eu quero pedir a licença para a gente fazer um fechamento aqui, convidando aqueles que desejam conhecer um pouco mais a visitar o material que está disponível na internet sobre a ABC2, ou ABC ao quadrado. E todos estão à disposição, depois do nosso encontro, para interagir, fazer perguntas, responder, e à disposição de cada um. Eu quero, desde já, agradecer a cada um de vocês que está aqui durante o dia, dizer que nós vamos voltar na próxima ocasião, que vai ser no mês de maio. O nosso encontro é mensal, e nós estamos querendo falar sobre ética e tecnologia. Você pode, inclusive, já colocar no seu GPT um texto pedindo para ele falar sobre ética e cidadania, e aí você coloca e, de repente, já sabe do que a gente vai falar. A gente vai falar sobre ética e cidadania, os limites, ética e tecnologia, os limites da tecnologia do ponto de vista ético. Eles existem, não existem? Como é que eles se coadunam com as novas tecnologias, particularmente a inteligência artificial? Então, quem gostaria de falar sobre isso e quem gostaria de ouvir sobre isso, esteja aqui. A gente vai fazer isso na penúltima quarta-feira do mês de maio, creio eu, ou última. Depois eu passo a data direitinho para todo mundo. Tá bom? Então, muito obrigado a todos. Que Deus os abençoe. Uma boa noite. Muito obrigado a ABC2. Obrigado aos professores, alunos que estão aqui e aqueles que participaram conosco à distância. Um grande abraço. Até o próximo encontro de professores maquenzistas. Valeu demais.